Thiago, mas nesse caso o plano de saúde já alegou que não vai cobrir o procedimento porque não está no rol de procedimentos obrigatórios e cobertura da ANS, aquela polêmica, se o rol de procedimentos, se a lista do que o plano é taxativo ou se ele é exemplificativo, né? Se ela se esgota na lista taxativa ou se ela é só um mero exemplo. Outro tema complexo também é o off-label, né? Exatamente. O que é o off-label? É fora da bula, porque é quando um médico... Vamos lá, então tentando resumir um pouco. Como é que o advogado tem que conversar com o médico? Vou falar com vocês um caso concreto que me chegou agora e a partir dele a gente debate um pouco. Um amigo me ligou, um grande amigo, né, de Juiz de Fora, comentando que o pai dele estava com um problema de saúde, mas que estava receoso, que ele ia numa consulta, ele me procurou antes da consulta do médico do plano, porque ele tinha uma doença e que o médico disse que se ele não tomasse um medicamento na casa dele, não tinha que se internar, mas era um medicamento que se ele não tomasse o medicamento com frequência, o problema dele poderia se desencadear para uma leucemia. Então já ia para um caso mais complicado, um possível câncer. Né? Exato. Então o plano, a princípio, se negou, depois que a gente conversou, ele me falou, orienta ele antes, vai lá, pede as informações, pede um médico relatório. O plano alegou que não tinha que cobrir o procedimento, primeiro, que não era um medicamento que deveria ser usado em internação, o plano dele era um plano completo, que eles não tinham obrigação de fornecer medicação domiciliar e que aquele medicamento específico não constava no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, consequentemente, o plano não tinha obrigação contratual nem obrigação legal de cobrir. Esse é um medicamento que custa próximo de R$5.000 por mês. Essa é uma pessoa que até poderia, com certo esforço, bancar determinado medicamento, óbvio, com privações. Há casos em que a pessoa não tem nenhuma possibilidade de custear isso. Então ele me procurou e disse, olha, é o seguinte, esse tipo de problema que o seu pai tem, eu entendo, a princípio, que há necessidade de cobertura pelo plano, que ele está ligado a uma doença que já é de cobertura pelo plano. Então, se a doença é coberta no plano, pelo rol de procedimentos obrigatórios, ou porque está expressamente na lei do plano de saúde, então, se há obrigação legal ou contratual, a gente vai discutir, não poderia o plano restringir esse tipo de medicação, caso ela seja efetivamente a necessária, hábil. Os demais procedimentos que eventualmente o plano ou tratamento pudesse oferecer não são compatíveis ou não surtiram os efeitos, e se esse medicamento, a princípio, ele tem eficácia comprovada. Ou porque ele está na bula de um remédio registrado na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou porque existem estudos científicos que demonstram a eficácia, ou registro em outros países que têm órgãos de controle semelhantes aos nossos, ainda que não exista nenhum pedido de registro ainda não deferido ou inexistente, que são os tratamentos experimentais, inclusive alguns com base, né, nos canabinoides, outras questões. Então, a medicina hoje em dia, cabe a ela e cabe ao médico, em geral, ligado ao plano, a determinação do melhor resultado terapêutico. É o médico que conhece o histórico do paciente, é o médico que sabe quais são os problemas atuais. Um médico ético, eu parto do pressuposto que todo mundo age corretamente, tá? Me custa muito acreditar que todo mundo faz sacanagem, que te engana. Eu sou meio inocente ou muito otimista. Não sei, cada um pode pensar como quiser. Inocência, é bom coração. Pois é, eu prefiro assim, sabe? Me surpreendo às vezes. A gente prefere ter fé na humanidade. A gente tenta pensar com os nossos olhos, né? Tenta pensar um pouco, me colocar no lugar do outro, né? Sim. Traduzindo para o português, calçar o sapato do outro, que é uma expressão, né, em inglês. Então, quando eu analiso essas questões, eu quero acreditar que, de fato, o médico está me dizendo que o tratamento para o pai do meu amigo é eficaz com aquele medicamento, mas eu disse a ele, eu, como advogado, tenho como questionar judicialmente. Existem precedentes que obrigam um plano a cobrir um tratamento com medicamento ou cirurgia ou internação em casa ou no hospital, de acordo com um relatório médico circunstanciado que explique ao médico como que aquele cara está sendo tratado. O que já foi feito antes? Quais são outros tratamentos disponíveis? Se são ou não compatíveis com o médico. Ele tem uma alergia, tem um risco de idade, ele tem uma comorbidade. Então, esse aqui, muito embora possível... Particularidades do caso, né? Se esse tipo de fisiologia que o paciente tem, ele pode tomar aquele medicamento com segurança. Se aquele medicamento já foi testado e teve eficácia com outras pessoas. Então, eu explico para o médico que eu tenho argumentos jurídicos para poder tentar buscar o tratamento, mas ele tem que me ajudar com documentos médicos ou com informações sobre o risco. Ele pode dizer, Thiago, esse paciente não pode ficar 48 horas sem esse medicamento, porque se ele tiver
sem medicamento, pode comprometer uma função renal, pulmonar, que depois não tem como voltar, é irreversível. É irreversível. Vai doer mais, expondo ele a sofrimento. Não há registro no Brasil, mas olha só, a revista Science, ela tem um estudo técnico que nos Estados Unidos, vários pacientes com testagem adequada já obtiveram, né, melhoria com aquele trato. Então, off-label é fora da bula. Uma ligação que entrou aqui, eu já tentei afastar. E o fora da bula não necessariamente. E o fora da bula não necessariamente. Perfeito, Thiago. Beleza. E o fora da bula não necessariamente aqui, né? Ele pode ser fora da bula aqui, mas lá fora, por exemplo, no FDA, ele tá regulamentado, né? Tá. Gustavo, falhou para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, sim. Beleza. O comentário para te ouvir. O comentário que eu fiz foi o seguinte: o fora da bula, que às vezes você fala, ele. Se você me ouve, o áudio de você está igual um robô, tá falando devagar. Acho que é a minha conexão aqui. Pode ser. Vou tentar ver se eu só concluo uma raciocínio, a gente tenta falar de novo, eu reconecto, volto. Maravilha, vai. Então, na questão dele, o que eu expliquei para essa pessoa do médico? Olha, eu preciso de você que me explique, como se fosse um leigo, o porquê que você está indicando que esse medicamento é de fato imprescindível no tratamento. Onde estão as bases científicas que dizem que esse tratamento pode ter um bom efeito para ele? Porque muitas vezes você tem um caso em que você tem um medicamento que no Brasil é aprovado para uso de um câncer pulmonar, mas estudos científicos dizem que aquele medicamento em maior dosagem, combinado com outro, cura um câncer de pele. Então, um juiz, às vezes, não tem conhecimento suficiente para alcançar que algo possa ser eficaz em substituição de um outro, ainda que não formalmente registrado na ANS em algum lugar. Então, eu sempre converso com o cliente e me coloco à disposição para falar com o médico, não para dizer o que ele tem que fazer. Nunca. Eu não digo para ele, faz um laudo com essas palavras. Nunca fiz isso. Eu não me sinto confortável e não faria isso. Eu explico para ele que para ele me ajudar, enquanto advogado, eu preciso que ele quase que desenhe para um leigo o porquê que aquele medicamento pode ser usado, qual é a vantagem.